Ela pensou que o celular descartável caindo sobre o chão de mármore não passava de um descuido de algum associado nervoso. Acreditou que pegá-lo e atender em um dialeto siciliano quase morto resolveria discretamente uma situação tensa, sem que ninguém percebesse. Estava terrivelmente errada. Genevieve Reis não conhecia o homem. Sentado em silêncio nas sombras do lounge VIP estava Lorenzo Costa, um fantasma no submundo criminal internacional. Ao pronunciar 3 palavras simples em sua língua nativa, profundamente guardada, ela assinou seu próprio contrato de cativeiro. Horas depois, enquanto ela vestia o casaco para desaparecer na gelada noite de Nova York, Lorenzo tomou um lento gole de uísque, cruzou o olhar com seu chefe de segurança e sussurrou a ordem que reescreveria o destino dela. Não a deixe sair. Genevieve Reis construiu toda sua vida adulta sobre o alicerce da invisibilidade. Aos 28 anos, era uma das intérpretes corporativas mais requisitadas de Manhattan, especializada em fusões e aquisições de alto risco. Seu trabalho era fundir-se ao papel de parede de salas de reunião estéreis e suítes de hotéis de luxo, falando apenas quando interpelada, traduzindo as nuances do mandarim, do francês e do italiano para bilionários que possuíam mais dinheiro do que paciência. Ela usava tons neutros, blazer cinza ardósia, blusas brancas impecáveis, saltos discretos, e mantinha os cabelos escuros presos em um coque severo e implacável. Era um canal profissional para o poder alheio, despindo-se deliberadamente do seu próprio. Naquela noite, a missão deveria ser simples. Arthur Castiglione, um CEO de tecnologia do Vale do Silício, expansivo e arrogante, estava cortejando um sindicato de investidores europeus privados no Hotel Saint Regis. Os investidores eram notoriamente discretos, operando por meio de um labirinto de empresas de fachada sediadas em Milão e Palermo. Genevieve foi contratada para facilitar o encontro durante o coquetel preliminar, suavizando diferenças culturais antes que os números reais fossem discutidos a portas fechadas. O que Arthur não sabia, mas que os instintos profundamente enterrados de Genevieve captaram no momento em que ela entrou na sala forrada de veludo, era que aqueles não eram capitalistas de risco convencionais. O ar no ambiente era denso, não com o aroma habitual de ganância corporativa desesperada, mas com uma disciplina silenciosa e letal. Havia 6 homens ao todo, mas a gravidade da sala girava inteiramente em torno de um único. Ele foi apresentado simplesmente como Sr. Costa. Lorenzo Costa não usava crachá. Não sorriu quando Arthur fez uma piada barulhenta sobre o mercado de ações. Simplesmente ficou sentado em uma poltrona de couro de encosto alto, saboreando um copo de água com gás, seus olhos escuros absorvendo cada detalhe microscópico da sala. Usava um terno sob medida em carvão que se movia com fluidez sobre seus ombros largos, e tinha os nós dos dedos ásperos e cicatrizados de um homem que nem sempre pagará outras pessoas para fazer a sua violência. Genevieve manteve o olhar desviado, concentrando-se nos gestos animados de Arthur, traduzindo seus discursos otimistas e grandiosos para o italiano clipped e formal dos 2 homens perto do bar. Teve o cuidado de usar o dialeto educado padrão dos negócios milaneses. Não revelou nada. Então a anomalia aconteceu. Um homem mais jovem, apresentado anteriormente como um associado chamado Matteo, irrompeu pelas pesadas portas de mogno. Seu rosto estava vermelho, um véu de suor frio umedecendo a testa. Ele praticamente correu em direção a Lorenzo, contornando os limites educados da reunião. Em sua mão trêmula, um celular descartável de plástico barato vibrava violentamente contra sua carcaça. Era um Burner, completamente fora de lugar entre os Rolexes e as roupas sob medida. Matteo parou a curta distância de Lorenzo, atrapalhando-se com o aparelho. Capo, ele murmurou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. São as docas. Estão ligando para a linha de reserva. Dizem que é uma emergência. Lorenzo não moveu um músculo, mas a temperatura da sala despencou. Ele encarou o celular vibrando como se fosse uma cobra venenosa. Estamos em uma reunião, Lorenzo disse suavemente em inglês, seu sotaque quase imperceptível. Desligue. Tentei, Matteo gaguejou, os dedos escorregando no plástico barato. São eles. A linha de Palermo. Se não atendermos, vão supor que o carregamento foi comprometido. Em seu pânico, Matteo derrubou o aparelho. Ele atingiu o chão de mármore polido com um estalo seco, deslizando diretamente na direção dos saltos pretos discretos de Genevieve. O celular continuou a vibrar, uma vespa mecânica raivosa no silêncio súbito e sufocante da sala. Arthur Castiglione pareceu confuso, abrindo a boca para fazer uma pergunta idiota. Genevieve sabia com uma certeza gelada que, se Arthur falasse, se testemunhasse qualquer violência prestes a eclodir por aquela violação de protocolo, a noite terminaria de uma forma que nenhum dos americanos sobreviveria. O instinto sobrepôs-se à lógica.
Era uma falha fatal que Genevieve havia passado 15 anos tentando enterrar. Antes que Mateo pudesse se jogar sobre o celular, antes que Lorenzo pudesse emitir uma ordem, Genevieve deu um passo à frente. Inclinou-se em um movimento fluido, pegou o burner do mármore e pressionou o botão verde de atender. Não falou em italiano padrão. Não falou em inglês. Contornando completamente seu treinamento profissional, ela cessou uma língua que não falava desde os 12 anos, quando se escondia apavorada sob uma tábua do assoalho em uma vila pousenta na Sicília. Laça perdiri. Genevieve cortou no fone, sua voz caindo uma oitava, perdendo o leve acento americano e adotando a cadência gutural áspera do submundo siciliano profundo. Do Nonamaru. Esqueça. O burrinho está morto. Não ligue mais. Ela desligou. Partiu o celular ao meio, o plástico estilhaçando contra sua palma, e jogou as peças casualmente na bandeja de prata sobre a mesa de centro. Por 3 segundos agonizantes, ninguém respirou. Genevieve virou-se de volta para Arthur, recolocando sua máscara com perfeição. Com licença, Sr. Castiglione, disse em inglês impecável, sem sotaque. Um número errado. Uma telefonista bastante insistente. O senhor estava dizendo sobre as projeções do 4º trimestre. Arthur, completamente alheio ao terremoto cultural e criminal que acabará de ocorrer, piscou e gargalhou. Certo, certo. Então as projeções do 4º trimestre. Genevieve não olhou para Lorenzo Costa. Não se atreveu. Mas sentiu o olhar dele. Era um peso físico contra o lado do seu rosto, queimando através de sua armadura profissional. Ela sabia que ele sabia. Somente alguém profundamente enraizado nas antigas linhagens da máfia siciliana saberia aquele dialeto específico, muito menos a frase codificada para cortar laços com uma operação de contrabando comprometida. Lorenzo permaneceu perfeitamente imóvel em sua poltrona de couro. Não interrompeu Arthur. Não olhou para Mateo. Mas por baixo da fachada calma, uma realização aterrorizante acabava de se encaixar. A tradutora americana quieta e invisível acabará de falar o idioma dos seus fantasmas. O jantar foi um exercício de tortura psicológica. Genevieve sentou-se na periferia da grande mesa de jantar, seu prato de robalo mal tocado esfriando. Ela mecanicamente traduzia a conversa da noite, sua voz um metrônomo suave enquanto sua mente percorria freneticamente cenários de sobrevivência. Ela cometera um erro catastrófico. Seu pai, ex-contador de uma família rival que havia cooperado com as autoridades antes de ser assassinado em uma viela de Chicago, a alertara com seu último suspiro. Nunca os deixe ouvir sua voz verdadeira, Gen. Se souberem de onde você vem, sabem a quem você pertence. Por anos, ela havia raspado meticulosamente sua identidade, novo nome, registros de adoção forjados, um histórico acadêmico impecável em Georgetown. Deveria ser uma ninguém. Mas a adrenalina do momento, o puro instinto de evitar que sangue respingasse nos mocassins polidos de Arthur Castiglione, atraíra. Do outro lado da mesa, Lorenzo Costa era uma aula magistral em paciência predatória. Engajou-se com cortesia com os executivos de tecnologia, transformando seu comportamento no de um aristocrata europeu sofisticado. Discutiu as nuances do vinho fino e a arquitetura do Saint Regis, mas seus olhos escuros e calculistas derivavam de volta para Genevieve com uma regularidade alarmante. Não era um olhar de cobiça. Era o olhar clínico e dissecante de um joalheiro examinando um diamante potencialmente roubado. No meio do prato principal, Lorenzo recostou-se e discretamente gesticulou para Mateo, que estava junto às pesadas cortinas de veludo. Mateo aproximou-se, inclinando-se para oferecer o ouvido. A moça, Lorenzo murmurou suavemente em italiano, mantendo um sorriso educado para os americanos. Quem é ela? Genevieve Reis, Mateo sussurrou de volta. Intérprete autônoma contratada pela equipe de Castiglione. A agência a verificou. Histórico limpo. Sem ligações criminosas. Sem alertas. Lorenzo pegou seu copo de cristal, as facetas captando a luz suave do lustre. Históricos podem ser comprados, Mateo. Sotaques, não. Ela não apenas falou siciliano. Falou a gíria de rua das províncias ocidentais. Usou uma cifra que não está ativa desde a Guerra dos Castela-Marrais. Descubra quem ela realmente é. Quero cada registro, cada pegada, cada sombra que ela projetou desde criança. Faça isso antes de a sobremesa ser servida. Mateo assentiu uma vez e deslizou para fora da sala. Genevieve captou a troca com o canto do olho. Seu estômago afundou. O ar-condicionado da sala subitamente pareceu um freezer. Sabia que estava sendo caçada sem que uma única arma fosse sacada. Precisava se retirar, mas fugir de forma muito abrupta só confirmaria as suspeitas deles.
Tinha que continuar interpretando o papel da civil alheia até meia-noite. À medida que os pratos foram retirados, Lorenzo inesperadamente voltou sua atenção direta para ela. Era a primeira vez que a abordava diretamente durante toda a noite. Miss Reis, disse Lorenzo, sua voz um barítono rico e sombrio que comandou silêncio imediato à mesa. Seu italiano é impecável. Muito textbook. Onde a senhora estudou? Genevieve forçou um sorriso educado e vago. Obrigada, Sr. Costa. Concluí minha graduação em Linguística em Georgetown, seguida de uma bolsa de estudos em Milão. Sempre tive facilidade para idiomas. Milão, Lorenzo repetiu, saboreando a palavra, claramente achando insatisfatória. Inclinou-se para frente, apoiando os antebraços na mesa. Fascinante! No entanto, mais cedo, quando a senhora tão graciosamente atendeu ao telefone do meu associado, detectei um sabor diferente, uma aspereza regional. Soou quase familiar. Arthur riu alto, ansioso para agradar o investidor. Genevieve é a melhor. Ela provavelmente consegue imitar qualquer sotaque que o senhor jogar nela. Como um papagaio, não é, Gen? Genevieve cravou as unhas na própria coxa por baixo da mesa para impedir que suas mãos tremessem. Apenas anos de prática, Sr. Costa. Em minha área de atuação, aprende-se a se adaptar às necessidades do cliente. A adaptabilidade é um traço perigoso, disse Lorenzo suavemente, seus olhos nunca deixando os dela. Torna muito difícil saber quem uma pessoa realmente é quando as máscaras caem. Ele sabia. A percepção atingiu Genevieve como um golpe físico no externo. Ele estava brincando com a comida. Estava encurralando-a em um canto, esperando para ver se ela quebraria sob pressão. A sala de jantar inteira parecia uma gaiola encolhendo. Às 23h30, os procedimentos formais finalmente chegaram ao fim. Mãos foram apertadas. Contratos foram verbalmente acordados para o dia seguinte. E Arthur Castiglione, pesadamente embriagado e profundamente satisfeito consigo mesmo, anunciou que iria ao bar do hotel. Genevieve aproveitou a oportunidade. Com licença, Sr. Costa. Meu contrato se encerra à meia-noite. Tenho um voo cedo amanhã. Vou me despedir. Arthur a dispensou com um gesto. Claro, claro. Ótimo trabalho, Gen. Mande a nota para o meu assistente. Genevieve assentiu, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Manteve o passo medido enquanto caminhava em direção às pesadas portas de carvalho da sala de jantar. Não corra. Não olhe para trás. Apenas respire e caminhe. Ao cruzar o limiar, ousou um último e fugaz olhar por cima do ombro. Lorenzo Costa estava de pé junto à lareira. Não estava olhando para Arthur. Não estava olhando para seus homens. Estava encarando diretamente a porta, observando-a sair. E embora seu rosto estivesse completamente impassível, Genevieve viu Mateus sair das sombras do corredor atrás dele, segurando um tablet, o rosto pálido. Mateus assentiu uma vez para Lorenzo. Eles haviam encontrado algo. Seu firewall havia sido violado. O corredor fora da sala de jantar era forrado de espelhos opulentos, refletindo o rosto pálido e aterrorizado de Genevieve de volta para ela uma dúzia de vezes. Ela não esperou pelo elevador principal no saguão principal. Em vez disso, deslizou por uma porta sem identificação destinada à equipe do hotel, descendo as escadas de serviço até a garagem de estacionamento subterrânea. Sua mente era um redemoinho caótico de logística. Precisava descartar o celular. Precisava ir diretamente ao terminal de ônibus, evitando completamente seu apartamento. Tinha uma bolsa de emergência escondida em um armário na Penn Station, dinheiro vivo, um passaporte secundário sob um alias diferente e recursos suficientes para chegar a uma cidadezinha costeira no Maine, onde poderia reavaliar a situação. A caixa de escada de concreto ecoava com o clique frenético de seus saltos. Ela se abaixou, arrancou os saltos pretos discretos dos pés e os carregou na mão, escolhendo o concreto gelado e silencioso contra os pés descalços em vez do barulho. Empurrou a pesada porta de aço que dava para a garagem subterrânea. O ar era denso com cheiro de escapamento e concreto úmido. As luzes fluorescentes ásperas uniam acima, projetando sombras longas e sinistras entre os veículos de luxo estacionados. Seu carro, um sedã cinza discreto, estava estacionado no segundo nível inferior. G2. Ela se moveu rapidamente, colando-se aos pilares de concreto, verificando seus pontos cegos com a paranoia treinada de uma mulher que havia passado metade da vida esperando ser assassinada. 3 andares acima dela, Lorenzo Costa ficou imóvel na varanda mezanino que dava para a saída privativa do hotel. O vento frio da noite açoitava as lapelas do terno.
Ele segurava o tablet que Mateu lhe havia dado. Na tela havia um arquivo digitalizado e fortemente redigido de um servidor de proteção de testemunhas do FBI desativado. Os hackers de Lorenzo levaram menos de 1 hora para romper a segurança rudimentar que escondia o passado de Genevieve. A fotografia na tela era de uma jovem e aterrorizada menina com os mesmos olhos escuros e desafiadores. Seu nome verdadeiro era Geneva Maranzano, filha do próprio homem que havia traído o tio de Lorenzo 2 décadas atrás. A menina que havia desaparecido no vento, carregando na cabeça os segredos e os códigos dos livros-caixa dos mais profundos sindicatos mafiosos. Por anos, a família de Lorenzo havia caçado a linhagem Maranzano para exterminá-la. Mas olhando para o arquivo e lembrando da forma feroz e imponente como ela havia tratado dos seus negócios no Lounge VIP, Lorenzo sentiu um impulso inteiramente diferente e muito mais perigoso. Ela não era apenas uma ponta solta. Era uma arma. Era um fantasma que havia aprendido a sobreviver na luz. E era terrivelmente inteligente. Mateu saiu na varanda, sem fôlego. Capo, ela contornou o saguão. As câmeras de segurança mostram ela descendo as escadas de serviço para o G2. Ela está fugindo. Devo mandar a equipe interceptá-la e cuidar do assunto? Lorenzo olhou para o tablet, o polegar traçando suavemente a borda da tela onde o rosto de Genevieve estava iluminado. O cálculo frio em sua mente transformou-se em algo possessivo, sombrio e absoluto. Havia passado a vida cercado de homens que seguiam ordens por medo. Mas essa mulher, essa Geneva, operava por puro instinto indomável. Ela acha que pode desaparecer de novo, Lorenzo disse suavemente, quase para si mesmo. Eliminamos ela. Mateu pressionou, mudando o peso de um pé para o outro. Se ela é uma Maranzano, a comissão vai exigir sangue. Lorenzo virou lentamente a cabeça, seus olhos escuros prendendo o olhar de Mateu com uma autoridade fria e inabalável. O vento pareceu parar de uivar por uma fração de segundo. Não, Lorenzo comandou, sua voz um rumble baixo e perigoso que não admitia negociação. A comissão não recebe nada. Bloqueie as saídas da garagem. Bloqueie os sinais de celular nos andares inferiores. Mande 4 homens lá embaixo, mas diga a eles que se colocarem um único arranhão nela, eu jogarei pessoalmente da ponte do Brooklyn. Mateu engoliu em seco, assentindo. E o que fazemos quando a encurralarmos, capo? Lorenzo tomou um lento gole do uísque que havia trazido do bar, o líquido âmbar queimando suavemente garganta abaixo. Olhou para o horizonte brilhante e alheio da cidade de Nova York. Não a deixe sair, Lorenzo sussurrou, entregando o tablet de volta para Mateu. Traga-a para o meu carro. Ela trabalha para mim agora. Lá embaixo, no silêncio sufocante do nível G2, Genevieve finalmente alcançou seu sedã cinza. Suas mãos tremiam tão violentamente que ela derrubou as chaves 2 vezes antes de enfiá-las na fechadura. Abriu a porta, jogando-se no banco do motorista e fechando-a com força. Ligou o motor. O motor rugiu. Ela engatou a ré, os pneus guinchando no concreto polido enquanto girava o veículo em direção à rampa de saída. Ela ia conseguir. Precisava apenas passar pelo portão. Mas quando seus faróis varreram o topo da rampa, eles iluminaram um enorme SUV preto blindado posicionado horizontalmente no corredor de saída. Genevieve pisou fundo no freio, o cinto de segurança mordendo violentamente sua clavícula. Engatou a primeira, com a intenção de girar e se dirigir para a saída secundária do outro lado. Antes que pudesse virar o volante, 2 SUVs pretos desceram pela rampa atrás dela, seus pneus guinchando ao formarem uma barricada, encurralando-a completamente. O clarão intenso de seus faróis altos inundou seu pequeno sedã, cegando-a. Ela estava presa. Através da luz ofuscante, Genevieve viu as pesadas portas dos SUVs se abrirem. 4 homens de terno escuro saíram, suas silhuetas imponentes e aterrorizantes. Eles não sacaram armas, mas sua intenção era clara. Formaram um perímetro ao redor do seu carro, esperando em absoluto silêncio disciplinado. Então a porta traseira do SUV da frente se abriu. A respiração de Genevieve prendeu em sua garganta enquanto uma figura alta e de ombros largos saiu sob as luzes fluorescentes ásperas. Lorenzo Costa abotoou o paletó sob medida com uma graça lenta e deliberada, caminhando em direção ao seu sedã preso com a confiança casual de um predador que já havia vencido. Ele parou diretamente em frente ao para-brisa dela, colocando uma mão grande e cicatrizada, plana, contra o vidro. Inclinou-se, seus olhos escuros travando os dela através da barreira. Mesmo através do vidro, sua presença era avassaladora. Ele não gritou. Não ameaçou. Lorenzo simplesmente inclinou a cabeça, deu 2 toques com o dedo indicador sobre o capô do carro,
e articulou duas palavras que ecoaram mais alto do que qualquer tiro na mente de Genevieve. Bem-vinda em casa. Genevieve fechou os olhos, suas mãos caindo do volante. A vida invisível que havia construído havia acabado. O fantasma havia sido capturado. E seu verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A luz da manhã não se anunciou gentilmente na cobertura entre beca. Ela cortou as janelas do chão ao teto com vista para Greenwich Street como uma lâmpada estéril de interrogatório. Genevieve acordou em uma cama ampla com lençóis de seda, a mente pesada e os sentidos imediatamente em alerta máximo. Seu blazer cinza discreto e sua blusa branca haviam sido meticulosamente dobrados e colocados em uma poltrona de veludo. Ela estava vestida em um suéter de cachemir excessivamente macio e grande, que cheirava levemente a cedro e ao uísque de assinatura de Lorenzo Costa. O pânico, frio e afiado, inundou suas veias. Ela jogou o cobertor para o lado e colocou as pernas para fora da cama, seus pés descalços atingindo o chão aquecido de nogueira brasileira. Movendo-se com um silêncio treinado, Genevieve inspecionou o ambiente. O quarto era uma aula magistral em riqueza intimidante e moderna. Arte minimalista, vidro à prova de balas e uma porta de aço reforçado que estava, sem surpresa, trancada por fora. Ela não estava num calabouço. Estava num cofre. E ela era o ativo de valor. Passos se aproximaram pelo corredor, pesados, medidos e sem pressa. Chaves tilintaram e a pesada porta se abriu, revelando Mateu. Ele carregava uma bandeja de prata com uma xícara fumegante de expresso escuro de uma máquina La Marzocco, pastéis frescos e um dossiê encadernado em couro grosso. Ele não a encarou com o olhar predatório de um capanga da máfia. Olhou para ela com o respeito cauteloso que se poderia dispensar a um explosivo vivo. O Sr. Costa solicita sua presença no escritório, Mateu declarou, seu inglês fortemente acentuado mas perfeitamente formal. Depositou a bandeja em uma mesa de vidro lateral. Coma primeiro. Será um longo dia. Genevieve ignorou a comida. Onde está minha bolsa de emergência? A da Penn Station. Mateu ofereceu um sorriso apertado e sem simpatia. Recolhida e incinerada. Seu passaporte do Elias e as reservas de dinheiro no armário foram liquidadas. A senhora existe agora apenas aqui, Miss Maranzano. Ouvir seu sobrenome verdadeiro pronunciado em voz alta à luz do dia pareceu um golpe físico. Genevieve estreitou os olhos, puxando o suéter grande mais para perto do corpo. Meu nome é Genevieve Reis. Nomes são apenas papelada. A voz de Lorenzo ecoou do corredor. Ele apareceu na porta, completamente vestido em um terno azul marinho sob medida, parecendo não ter dormido, mas com 10 vezes mais energia do que um homem comum. Contornou Mateu, entrando na sala e dispensando o associado com um sutil movimento de pulso. Mateu desapareceu, fechando a pesada porta atrás de si. Lorenzo caminhou em direção à janela, com as mãos entrelaçadas atrás das costas enquanto contemplava o horizonte espraiado de Manhattan lá embaixo. Os cidadãos alheios de Nova York corriam para seus empregos corporativos, completamente inconscientes dos predadores máximos operando no céu acima deles. Você está com raiva, Lorenzo observou, sem se virar. Sente que foi despojada de sua autonomia. Passou 15 anos construindo uma fortaleza de mediocridade para se esconder dos fantasmas de seu pai, e eu a desmontei em 3 horas. Genevieve cruzou os braços, recusando-se a se encolher. O senhor sequestrou uma cidadã federal. Acha que o FBI não vai notar uma intérprete corporativa de alto nível sumindo depois de uma reunião com executivos do Vale do Silício? Lorenzo finalmente se virou, uma diversão sombria e genuína dançando em seus olhos. Caminhou lentamente em direção a ela, parando apenas quando estava a centímetros de distância. A mera presença física do homem era sufocante. Eu não sequestrei Genevieve Reis, disse Lorenzo suavemente. Genevieve Reis foi abruptamente contratada pela Costa Logistics Corporation para um contrato exclusivo, altamente lucrativo e de longo prazo. Seu pagamento inicial foi transferido para sua conta no Chase esta manhã. Seu proprietário no Brooklyn recebeu 6 meses de adiantamento de aluguel junto com uma nota explicando sua súbita transferência para nossa divisão europeia. Arthur Castiglione recebeu uma carta elogiosa de recomendação sua, agradecendo pela oportunidade, mas informando que a senhora recebeu uma proposta que não podia recusar. Ele estendeu a mão, seus dedos calejados afastando gentilmente uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha dela. Genevieve se contraiu, mas manteve o terreno. Legalmente, a senhora é a funcionária mais protegida e bem remunerada de Manhattan, Lorenzo sussurrou. Historicamente, a senhora é Geneva Maranzano. E praticamente, a senhora é minha. Genevieve afastou sua mão. Não sou uma propriedade,
e não vou traduzir seu dinheiro sujo. Costa, se o senhor sabe quem foi meu pai, sabe que ele morreu em vez de servir ao sindicato. A expressão de Lorenzo endureceu, a diversão desaparecendo instantaneamente. Seu pai morreu porque era um covarde que confiou no governo federal mais do que em seu próprio sangue. Entregou os livros de Palermo para a organização de Chicago, e eles o massacraram numa viela por isso. Não estou pedindo que sirva a um sindicato, Geneva. Estou ordenando que me ajude a desmantelar um. Ele se virou e caminhou até a poltrona, pegando o dossiê encadernado em couro que Mateu havia deixado para trás. Jogou-o sobre a cama. Abra, Lorenzo ordenou. Genevieve hesitou, mas sua curiosidade natural e mente analítica atraíram. Ela abriu a capa pesada. Por dentro havia dezenas de páginas de comunicações interceptadas, manifestos de embarque do porto de Newark e transcrições de conversas grampeadas. Mas não estavam em italiano padrão ou mesmo siciliano. Estavam escritas em uma mistura caótica de francês corso, gíria napolitana e cifras numéricas. Meu tio chefiava essa família com força bruta, Lorenzo explicou, percorrendo o comprimento da sala. Ele acreditava em sangue nas ruas. Eu acredito na estrangulação econômica. Os homens tentando tomar nossas rotas de navegação estão usando um dialeto local de Bastia misturado com códigos da camorra do velho mundo. Meus melhores analistas passaram 3 semanas tentando decifrar o cronograma de embarques desta semana. Me deram nonsense. Lorenzo parou e olhou para ela, seus olhos ardendo com uma ambição intensa e aterrorizante. Você não apenas falou o dialeto corsicano ontem à noite, Lorenzo continuou. Você utilizou uma cifra morta com perfeição sob pressão extrema, sem errar uma batida. Você tem memória fotográfica para arquitetura linguística. Você vai ler estas transcrições, Geneva. Vai me dizer exatamente quando os corsos estão movendo suas armas pelo meu porto. E se fizer isso? Ele se inclinou, sua voz caindo para um sussurro rouco. Vou lhe dar o nome do homem de Chicago que puxou o gatilho no seu pai. A respiração de Genevieve travou. O coração martelou contra suas costelas. A vingança era um veneno que ela havia jurado abandonar ao mudar de nome. Mas encarando os olhos de Lorenzo Costa, ela percebeu que o veneno nunca havia saído de seu sistema. Estava apenas dormindo. Ela olhou para o dossiê, seus olhos experientes varrendo automaticamente a primeira página do texto caótico. Padrões começaram a emergir em sua mente quase instantaneamente. Me traga uma caneta, Genevieve disse friamente. 3 dias depois, a segurança estéril da cobertura foi substituída pela energia volátil e imprevisível das docas do Brooklyn. Genevieve estava sentada no banco do passageiro do SUV blindado de Lorenzo, um elegante fone de ouvido preto discretamente escondido sob seus cabelos. Ela usava um terno preto sob medida que Lorenzo havia providenciado, um uniforme que sinalizava que ela não era mais uma civil bystander, mas uma participante ativa em seu império. A chuva chicoteava contra janelas escurecidas, borrando os enormes contêineres de embarque enferrujados empilhados como montanhas de aço no terminal de Red Hook. Recite os parâmetros, Lorenzo comandou do banco do motorista. Ele estava verificando o carregador de uma Glock 19 preta fosca, seus movimentos terrivelmente casuais. Genevieve manteve os olhos no cais desolado. Bastian Rossi, contrabandista corso operando de Marsella, usando o corredor marítimo Newark-Brooklyn. Ele afirma que o carregamento desta noite são precursores farmacêuticos de alta qualidade. Os livros caixa interceptados que traduzi indicam que são, na verdade, componentes de armas fantasmas sem rastreamento destinados à organização de Chicago. Lorenzo guardou a arma, virando-se para encará-la. Rossi acredita estar se reunindo com os antigos executores do meu tio, homens que não entendem a nova economia da cadeia de suprimentos. Ele acha que pode negociar para pagar uma taxa de trânsito de 20% em vez dos 50% estipulados. Seu trabalho é ouvir tudo o que ele disser a seus homens em corso. Não traduza os negócios. Traduza a intenção. Se ele estiver armando uma armadilha, diga a palavra tempestade. Genevieve assentiu firmemente. E se ele negociar de boa fé? Ninguém negocia de boa fé chuva adentro à meia-noite, Lorenzo respondeu friamente. Mas se ele concordar com os 50%, não diga nada. Pegamos o dinheiro dele e deixamos as armas ir para Chicago. Por ora. A traição do eu. Mas Genevieve entendia a estratégia. Lorenzo precisava do capital proveniente deste pedágio para financiar uma guerra maior. Faróis cortaram a chuva intensa. Um par de pesados Mercedes G-vagões cobertos de lama entrou no cais, parando a 50 metros de sua posição. Hora do espetáculo, Lorenzo murmurou.
Eles saíram para o aguaceiro gelado. 4 dos homens fortemente armados de Lorenzo se materializaram das sombras dos contêineres, formando uma formação em V protetora atrás deles enquanto caminhavam em direção ao centro do cais. Bastian Rossi emergiu do G-Wagon da frente. Era um homem corpulento e violentamente cicatrizado com um cigarro permanentemente fixado ao lábio inferior. 2 enormes capangas o flanqueavam. Costa! Bastian gritou por cima da chuva, mudando para um inglês quebrado com forte sotaque. Você traz uma mulher para o cais? A nova geração da família é fraca. Lorenzo não reagiu ao insulto. Parou a 3 metros do corso, postura perfeitamente relaxada. Miss Reis é minha diretora de aquisições. Ela cuida da matemática. Rossi, eu cuido das consequências. Vamos discutir o pedágio. Bastian semicerrou os olhos, cruzando os braços. Lançou-se em uma negociação rápida e agressiva em inglês, alegando que suas margens estavam apertadas demais, que os agentes alfandegários europeus já haviam sangrado bastante ele, e que 25% era sua oferta final. Genevieve desligou o inglês. Concentrou-se inteiramente nas microexpressões sutis dos capangas de Bastian e no corso rápido e sussurrado que eles trocavam atrás do chefe. Em Machelle. Só em Puzion, um capanga murmurou para o outro. Os açougueiros estão em posição? Sim. No telhado à direita, aguardando o sinal. O sangue de Genevieve gelou. Ela não virou a cabeça, mas seus olhos desviaram para o telhado de metal corrugado do armazém à direita deles. Através da cortina de chuva, ela avistou o brilho fraco e antinatural de um escopo de rifle de precisão. Isso não era uma negociação. Era uma tentativa de assassinato. Bastian continuava berrando em inglês sobre margens de lucro, erguendo as mãos em um gesto teatral de frustração. Estava se preparando para o sinal. Estava prestes a baixar a mão, o aviso para os atiradores dispararem. Genevieve tinha uma fração de segundo para fazer uma escolha. Se Lorenzo morresse ali mesmo, os homens que mataram seu pai em Chicago receberiam suas armas fantasmas. Sua alavancagem, sua proteção e seu único caminho para a verdade sangrariam no asfalto. Ela deu um passo levemente à frente de Lorenzo, quebrando a formação protetora. Senhor Rossi, Genevieve interrompeu, sua voz cortando a chuva com um francês aristocrático afiado e impecável. Suas margens são irrelevantes quando sua carga não são farmacêuticos, mas balística não registrada destinada ao meio-oeste. Bastian congelou. Seus gestos teatrais pararam no ar. Ele a encarou, genuinamente chocado que a mulher quieta de terno soubesse exatamente o que havia nos contêineres. Genevieve não lhe deu chance de se recuperar. Virou ligeiramente a cabeça para Lorenzo, certificando-se de que Bastian pudesse ver seus lábios se moverem. Lorenzo, Genevieve disse calmamente, perfeitamente claro. Tempestade. Lorenzo se moveu com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Em um movimento fluido e brutal, sacou a arma, agarrou Genevieve pela gola do terno e a jogou atrás da estrutura de aço sólida de uma empilhadeira próxima. Disparos irromperam, estilhaçando o silêncio da meia-noite. O estalo pesado e ensurdecedor de um rifle de precisão ecoou do telhado do armazém. As balas faiscaram no asfalto, exatamente onde o peito de Lorenzo estivera uma fração de segundo antes. Os homens de Lorenzo responderam com fogo imediato, desencadeando uma saraivada de tiros de supressão em direção ao telhado e aos G-Wagons. Genevieve atingiu o chão molhado com força, esfolando as palmas nas pedras. Ela rastejou para trás dos pneus grossos da empilhadeira, o coração ameaçando sair pelo peito. O ar ficou instantaneamente carregado com um cheiro de cordite e cobre. Os capangas de Bastian gritavam em corso apavorado, encurralados atrás de seus veículos. Lorenzo agachou-se ao lado dela, recarregando a arma com eficiência mecânica. Seu terno estava encharcado, o rosto uma máscara de violência aterrorizante e exultante. Ele olhou para Genevieve, seus olhos escuros analisando suas mãos trêmulas e seu olhar amplo e aterrorizado. Você não fugiu, Lorenzo declarou, sua voz incrivelmente calma em meio ao tiroteio caótico. Prefiro meu empregador atual às alternativas, Genevieve retrucou, limpando a chuva e o cascalho do rosto. Um sorriso sombrio e predatório tocou o canto da boca de Lorenzo. Ele pressionou uma arma compacta reserva em sua mão. Mantenha a cabeça abaixada, Geneva, ele comandou por cima do rugido dos disparos. Tenho uma necessidade repentina de renegociar nossa taxa de trânsito. Disparos em espaço fechado não soavam como nos filmes. Era uma força física concussiva que sacudia os dentes e comprimia os pulmões. Genevieve se encolheu atrás do enorme pneu de aço da empilhadeira,
O metal frio e pesado da arma compacta que Lorenzo havia pressionado em sua palma ancorando-a à realidade. Ela não era uma assassina. Era uma tradutora. Mas o gosto de cobre de sangue no ar e os gritos agonizantes de um capanga corso sangrando no asfalto molhado reescreveram violentamente sua descrição de cargo. A chuva caía em cortinas implacáveis, lavando o sangue derramado para os bueiros. Lorenzo se movia com uma graça predatória aterrorizante, saltando entre contêineres de embarque. Não disparava aleatoriamente. Cada pressão no gatilho era uma execução calculada. Mateu e os homens restantes da costa flanquearam os G-vagões, neutralizando os atiradores no telhado corrugado com tiros de retorno suprimidos. Através do caos, os olhos aguçados de Genevieve captaram uma sombra se movendo independentemente dos demais. Um dos homens de Bastien, um lutador ágil com uma metralhadora customizada, havia conseguido rastejar por baixo do segundo G-Wagon. Ele estava ajustando seu ângulo, mirando diretamente Mateu, cujas costas estavam viradas enquanto ele recarregava. "Mate!" Genevieve gritou, mas sua voz foi engolida pelo estalo ensurdecedor de um rifle. O instinto, enterrado profundamente sob 15 anos de condicionamento corporativo educado, assumiu o controle de seus membros. Genevieve não pensou. Ela ergueu a arma compacta, a segurou com as duas mãos exatamente como havia visto seu pai fazer no porão da antiga casa-abrigo em Chicago, e puxou o gatilho 2 vezes. O recuo snapinou seus pulsos dolorosamente para trás. A primeira bala estilhaçou a janela do passageiro do G-Wagon. A segunda encontrou seu alvo, enterrando-se no ombro do corso que flanqueava. O homem gritou, sua arma chacoalhando no calçamento ao desabar. Mateu girou, percebendo instantaneamente o quão perto havia chegado de um fim violento. Ele encontrou os olhos amplos e aterrorizados de Genevieve através da chuva, deu um aceno curto e imperceptível de respeito, e finalizou o homem derrubado com um único tiro no peito. O silêncio caiu sobre o terminal de Red Hook, salvo pelo rufar rítmico da tempestade. Lorenzo saiu de trás de um container enferrujado. Seu terno escuro estava arruinado, colado ao corpo, e um arranhão raso em sua bochecha esquerda escorria um fio escuro de vermelho. Ele caminhou lentamente em direção ao centro do cais, onde Bastien Rossi jazia apertando uma rótula destruída, gemendo em agonia. Genevieve se levantou lentamente, os joelhos tremendo tão violentamente que precisou se apoiar na empilhadeira. Ela baixou a arma, o dedo saindo do gatilho. Havia atirado em um homem. Havia cruzado a linha invisível e intransponível que separava o mundo civil do abismo. Você trouxe uma tradutora para uma guerra, Costa. Bastien cuspiu sangue no asfalto, apertando a perna destruída. Os homens de Chicago vão te esquartelar por isso. As armas já estavam pagas. Lorenzo não piscou. Ergueu a Glock e pressionou o cano quente diretamente na testa de Bastien. Você não entende, Bastien. Eu não trouxe uma tradutora. Trouxe uma Maranzano. E a família Costa não aceita mais pagamentos parciais. Ele puxou o gatilho. Genevieve fechou os olhos com força, virando a cabeça enquanto o tiro final e ecoante soava sobre a água. 1 hora depois, estavam de volta na segurança estéril e sufocante da cobertura entre beca. O colapso da adrenalina atingiu Genevieve como um trem de carga. Ela estava sentada na beira da poltrona de veludo, um pesado cobertor de lã sobre seus ombros trêmulos, encarando fixamente a lareira apagada. Lorenzo emergiu do banheiro principal segurando um kit de primeiros socorros. Havia tirado o paletó e a gravata arruinados, usando apenas uma camisa preta desabotoada na gola. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando completamente os arranhões em seu próprio rosto, e gentilmente tomou sua mão direita. Genevieve se contraiu, mas ele segurou firme. A corrediça da arma compacta havia mordido a pele entre seu polegar e o indicador ao disparar, deixando uma queimadura de fricção áspera e sangrenta. Você não travou os pulsos, Lorenzo murmurou, sua voz um contraste baixo e suave com a violência que acabavam de orquestrar. Ele tamponou um lenço antisséptico sobre a pele em carne viva. A ardência fez sibilar, mas a forma cuidadosa e quase terna com que suas mãos grandes e calejadas cuidavam das dela era profundamente desorientante. Sou intérprete, Lorenzo. Não uma soldado, ela sussurrou, a voz falhando. Esta noite você é as duas coisas, ele respondeu, enrolando uma bandagem branca limpa ao redor de sua mão. Ele a amarrou, seus olhos escuros encontrando os dela, o olhar clínico e dissecante do Center Regis havia se ido, substituído por uma intensidade sombria e possessiva. Você salvou a vida do meu capo. Não congelou. O sangue de seu pai está em suas veias, Geneva. Por mais que tente diluí-lo. O senhor me prometeu um nome, Genevieve exigiu,
recusando-se a deixar a intimidade do momento distraí-la de seu objetivo final. Lorenzo se levantou, caminhando até a garrafa de cristal no bar. Serviu 2 copos de uísque, entregando um a ela. Dominique Gallagher, Lorenzo declarou suavemente. Chamam-no de o padre. Ele comanda o setor norte do Sindicato de Chicago. Foi ele que puxou o gatilho naquela viela. Genevieve tomou um lento gole ardente do uísque. O nome pareceu um peso físico se assentando em seu estômago. Se as armas desta noite eram destinadas a ele, ela começou. E você as interceptou. Ele vai retaliar. É exatamente com isso que estou contando. Lorenzo sorriu, uma expressão fria e calculada que fez um arrepio percorrer sua espinha. Porque as armas eram apenas uma distração. A guerra real está sendo travada com livros-caixa, não com balas. E você, minha cara, vai me ajudar a fali-lo. A transição de cativa para co-conspiradora aconteceu em incrementos dolorosamente sutis. Ao longo das 3 semanas seguintes, a cobertura entre Becca transformou-se em uma sala de guerra. Genevieve não estava mais trancada. Recebia acesso restrito às extensas redes financeiras da família Costa, sob a guarda vigilante e onipresente de Matteo. Lorenzo havia reconhecido que a verdadeira capacidade letal de Genevieve não estava em puxar um gatilho, mas em sua brilhante mente analítica. Ela entendia a intrincada arquitetura das finanças internacionais melhor do que seus contadores mais antigos. Numa tarde de terça-feira, cercada por monitores brilhantes e pilhas de extratos bancários offshore decriptados, Genevieve encontrou a anomalia que quebrou o quebra-cabeça inteiro. Lorenzo, ela chamou, a voz tensa de incredulidade. Ele entrou no escritório, abandonando um telefonema com um senador. Foi ficar atrás de sua cadeira, seu peito tocando levemente seu ombro enquanto se inclinava para ver a tela. A proximidade, como sempre, fez seu pulso disparar, uma reação involuntária que ela tentava furiosamente suprimir. Olhe esses números de roteamento. Genevieve apontou para uma série de transações fortemente obscurecidas através de uma empresa de fachada nas Cayman. Dominique Gallagher não está apenas comprando armas fantasmas. Ele está lavando enormes quantias de capital através de um empreendimento legítimo de capital aberto. Os olhos de Lorenzo estreitaram-se, rastreando a trilha digital que ela havia descoberto. Para onde está indo o dinheiro? Genevieve abriu um arquivo secundário, seus dedos voando pelo teclado. Está indo para o Vale do Silício. Especificamente para uma empresa de agregação de dados que recentemente adquiriu um enorme investimento europeu. Ela clicou na pasta final. O logo da empresa preencheu a tela. Lorenzo soltou uma risada baixa e sombria. A percepção atingiu Genevieve com a força de um golpe físico. Arthur Castiglione, o CEO de tecnologia barulhento e arrogante para quem havia interpretado no Saint Regis, o homem que ela acreditava ser apenas mais um bilionário arrogante, era na verdade o principal lavador de dinheiro para a organização de Chicago. Ela havia facilitado inconscientemente o crescimento financeiro dos próprios homens que haviam assassinado seu pai. Eles me usaram, Genevieve sussurrou, a voz tremendo com uma fúria potente e aterrorizante. Me contrataram porque meu histórico era supostamente limpo, mas Gallagher deve ter sabido. Ele me colocou naquela sala como uma piada cruel. A mão de Lorenzo pousou firmemente em seu ombro, uma âncora no repentino vendaval de sua fúria. Não. Gallagher não sabe que você é uma Maranzano. Se soubesse, você estaria morta muito antes do Saint Regis. Castiglione te contratou às cegas. É uma coincidência fatal para eles, e uma vantagem magnífica para nós. Ele recuou, um brilho perigoso em seus olhos. Castiglione está organizando um gala de caridade nesta sexta-feira no Hotel Pierre, uma celebração de seus novos investidores europeus. Gallagher estará lá para finalizar a integração dos fundos lavados. Genevieve se virou para encará-lo, sua mente já mudando de analista para infiltradora. Conheço os protocolos de segurança de Castiglione. Conheço sua equipe executiva. Se conseguir chegar ao servidor pessoal dele durante o gala, posso clonar o livro Caixa Mestre. Podemos drenar as contas de Gallagher e expor a empresa de tecnologia a SEC simultaneamente. Você não vai perto daquele servidor sozinha, Lorenzo declarou, seu tom não deixando margem para negociação. Sou a única que pode contornar seu firewall biométrico, Genevieve respondeu ferozmente, levantando-se para encarar seu olhar. Eu observei inserir a sequência de substituição em Milão há 3 meses. Você precisa de mim por dentro, Lorenzo. Assim como precisou de mim nas docas. Lorenzo a encarou, o silêncio se estendendo tenso entre eles. A dinâmica havia mudado irreversivelmente. Ela não era mais uma mulher assustada escondida atrás de blazers discretos.
Era uma arma forjada nas chamas de sua própria tragédia, e estava finalmente pronta para revidar. Muito bem, Lorenzo murmurou, estendendo a mão para traçar a linha do maxilar dela com o polegar. O toque era marcante, possessivo e elétrico. Mas desta vez você não vai como um fantasma, Geneva. Você vai como minha. 48 horas depois, Genevieve estava diante do espelho do chão ao teto no quarto principal, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Os blazers cinza ardósia haviam desaparecido. Lorenzo havia providenciado um vestido sob medida com costas nuas em um tom de azul meia-noite que se ajustava às suas curvas como uma segunda pele. Seus cabelos escuros estavam presos em um estilo intrincado e elegante, expondo a linha delicada de seu pescoço. Um colar de diamantes, frio e impossível de pesado, repousava sobre sua clavícula, um rastreador envolto em 10 milhões de dólares em diamantes da família Costa. Ela parecia uma rainha do submundo. Parecia exatamente a mulher que seu pai havia morrido tentando impedi-la de se tornar. A pesada porta se abriu e Lorenzo entrou no quarto. Ele usava um smoking preto imaculado, irradiando uma aura de controle absoluto e aterrorizante. Ele parou completamente, seus olhos percorrendo-a lentamente. A fome crua e sem filtro em seu olhar fez a respiração de Genevieve prender. Ele fechou a distância entre eles, parando a centímetros de distância, seu reflexo pairando sobre o dela no espelho. Inclinou-se, seus lábios roçando a concha de sua orelha. Se Gallagher olhar para você por mais de 3 segundos, Lorenzo sussurrou, sua voz sombria e letal, vou cegá-lo antes de o aperitivo ser servido. Mantenha seus olhos no servidor, Lorenzo, Genevieve respondeu, embora sua voz traísse um leve tremor. Não em mim. Meus olhos, ele murmurou, pousando firmemente a mão na pele descoberta de sua lombar, estão exatamente onde devem estar. Eles desceram para a noite de Nova York, em direção ao Hotel Pierre. A armadilha estava armada. Mas ao entrarem no deslumbrante salão banhado em champanhe, Genevieve percebeu imediatamente que até os planos mais bem elaborados podiam se estilhaçar. Porque junto à escultura de gelo, saboreando um drink e encarando diretamente a entrada, estava um homem alto de cabelos prateados e olhos frios e mortos. Dominique Gallagher. Enquanto Genevieve entrava na luz, os olhos de Gallagher se travaram nos dela, arregalando em um repentino e violento lampejo de reconhecimento. Taças de champanhe tilintaram sobre o suave zumbido rítmico de um quarteto de jazz. Mas para Genevieve, o salão do Hotel Pierre parecia silencioso e sufocante como um criptal. Dominique Gallagher ficou congelado junto à escultura de Swarovski, seus olhos cinza ardósia arregalados com o horror de quem avista um fantasma. Ele não reconhecia Genevieve Reis, a tradutora corporativa quieta em sapatos discretos. Reconhecia a estrutura óssea afiada, o queixo orgulhosamente erguido e os olhos escuros como meia-noite de uma mulher que havia mandado matar 20 anos atrás, a mãe de Genevieve. A mão de Lorenzo se apertou imperceptivelmente na pele descoberta de sua lombar. Ele sentiu o súbito e rígido pico de adrenalina dela. Respire, Lorenzo comandou suavemente, uma carícia de veludo em sua orelha que também servia de ordem tática. Ele não pode tocar em você numa sala cheia de juízes federais, reguladores da SEC e bilionários de tecnologia. Sorria. Geneva. Mostre-lhe que o fantasma tem dentes. Genevieve forçou os pulmões a se expandirem, erguendo o queixo. Moldou seu terror em uma máscara de arrogância pura e inacessível. Inclinou-se levemente para a estrutura sólida de Lorenzo, deixando o pesado colar de diamantes capturar a luz dos lustres de cristal. Antes que Gallagher pudesse se recuperar do choque e cruzar a sala, uma voz estrondosa e odiosa estilhaçou a tensão. General Genevieve. Meu Deus, é você? Arthur Castiglione praticamente derrubou um garçom carregando uma bandeja de canapés para chegar até eles. O CEO do Vale do Silício estava corado, já pesadamente embriagado, seu smoking customizado cedendo à cintura. Ele parou de repente, o maxilar caindo enquanto absorvia a transformação deslumbrante de Genevieve, e então seus olhos dispararam para a presença monumental e letal de Lorenzo Costa ao lado dela. Senhor Costa, Arthur gaguejou, sua energia expansiva evaporando instantaneamente em adulação nervosa. Eu não sabia que o senhor estaria presente esta noite, ou que o senhor e minha ex-intérprete eram, conhecidos. Miss Reis não está mais traduzindo suas promessas vazias, Arthur, Lorenzo disse suavemente, seu tom agradável mas os olhos completamente mortos. Ela está atualmente gerenciando meu portfólio privado. Estamos aqui para celebrar seu notável novo influxo de capital europeu. Arthur engoliu em seco, suando sob as luzes do salão. Certo, sim, os novos investidores são incríveis. Muito líquidos. Muito discretos.
Tenho certeza que são, Genevieve ronronou, dando um passo à frente. Canalizou cada grama de sua nova confiança letal. Na verdade, Arthur, seus protocolos de segurança em relação a este novo capital são fascinantes. O senhor ainda usa a biometria para o servidor mestre lá em cima, presumo. O senhor sempre foi maravilhosamente paranoico em Milão. Arthur piscou, completamente pego de surpresa pelo seu conhecimento íntimo de suas operações. Sim, o scanner retinal e a cifra rotativa. Nunca se pode ser muito cuidadoso com propriedade intelectual, não é mesmo? Nunca, Lorenzo concordou, seu olhar deslizando por cima do ombro de Arthur. Dominique Gallagher cortava a multidão, o rosto uma máscara de fúria assassina mal contida, flanqueado por dois homens cujos ternos sob medida não conseguiam esconder o volume pesado dos coldres de ombro. Arthur, seja um bom anfitrião e busque o martini para Miss Reis, Lorenzo instruiu, dando um passo levemente à frente de Genevieve para bloquear a linha de visão direta de Gallagher. Sujo. 3 azeitonas. Arthur, ansioso para escapar da pressão sufocante da presença de Lorenzo, assentiu freneticamente e praticamente correu em direção ao bar aberto. Vá, Lorenzo sussurrou para Genevieve, sem olhar para trás. Matteo desativou as câmeras de segurança na escadaria oeste. Você tem exatamente 12 minutos para clonar aquele livro-caixa antes que eu deixe Gallagher perceber que estou distraindo. Se ele perceber quem sou, não vão se contentar com uma distração, Lorenzo, ela alertou, a voz tremendo apenas uma vez. Que tente, Lorenzo sorriu, uma expressão aterrorizante e sanguinária que fez os convidados ao redor subconscientemente se afastarem dele. Estive esperando 20 anos para arruinar este homem. Não me decepcione lá em cima, Geneva. Genevieve se virou e deslizou para dentro do mar agitado de vestidos de seda e smokings pretos, movendo-se com graça predatória em direção aos corredores de serviço. Ela contornou as cordas de veludo, escorregando por uma porta sem identificação exatamente quando Gallagher alcançava Lorenzo. A pesada porta clicou atrás dela, mergulhando-a no silêncio utilitário e mal iluminado do bastidor do hotel. Ela chutou os sapatos de salto, deixando-os junto a um carrinho de roupas de cama, e correu pelas escadas de concreto em direção ao 42º andar. Sua mente era um instrumento afiado como navalha. Arthur era um idiota, mas sua segurança era de primeira classe. Ela precisava acessar a suíte Penthouse, contornar o scanner retinal, inserir uma cifra rotativa que havia deduzido observando os movimentos de sua mão 3 meses atrás, e baixar 30 terabytes de dados financeiros fortemente criptografados no drive especializado oculto em seu colar de diamantes. Ela alcançou o 42º andar, o peito arfando, o corredor forrado com carpete espesso e absorvente de som. 2 dos seguranças privados de Arthur estavam de guarda do lado de fora das duplas portas de mogno da suíte Penthouse. Genevieve não hesitou. Saiu da escadaria adotando o comportamento apavorado e ofegante de uma civil aterrorizada. Por favor, ela disse em pânico, apertando o peito, correndo em direção aos guardas. Lá em cima. Um homem acabou de sacar uma arma na cozinha. Ele está procurando o Sr. Castiglione. Os guardas imediatamente ficaram tensos, as mãos caindo para os coldres. No mundo altamente paranoico do financiamento tecnológico ilegal, uma ameaça era sempre crível. Quem? O segurança líder exigiu. Um homem de cabelos prateados. Genevieve chorou, descrevendo Gallagher com precisão. Ele atirou num garçom. Precisam bloquear a suíte. Os guardas trocaram um olhar frenético. Um ativou o rádio, encontrando apenas estática, os bloqueadores de sinal de Matteo funcionando perfeitamente. Acreditando que seu chefe estava sob fogo ativo, cometeram um erro tático fatal. Abandonaram seu posto, sacaram as armas e correram apressados por Genevieve em direção à escadaria para proteger o andar inferior. Genevieve instantaneamente abandonou a encenação de pânico. Seu rosto endureceu como mármore frio. Ela se aproximou do scanner biométrico ao lado das portas de mogno. Não tinha a retina de Arthur, mas tinha algo melhor. Durante o jantar no Center Regis, quando Arthur exibia embriagado seu novo smartphone para os investidores, Genevieve havia gravado o reflexo em alta resolução de seu olho na cafeteira de prata polida. Os técnicos de Lorenzo haviam passado 48 horas mapeando esse reflexo em uma lente de contato rígida e especializada de tamanho microscópico. Com dedos trêmulos, Genevieve retirou a minúscula lente rígida de um compartimento oculto em seu anel e a pressionou sobre o próprio olho direito. Inclinou-se para o scanner. Um laser vermelho varreu sua pupila. Acesso liberado. A pesada fechadura clicou e ela empurrou as portas, entrando no coração sombrio e zumbindo do império digital de Arthur Castiglione.
A sala de servidores era banhada em uma luz azul pulsante e ERI, mantida a uma temperatura gelada para impedir que os enormes bancos de processadores superaquecessem. Genevieve estremeceu, o vestido de seda com costas nuas não oferecendo nenhuma proteção contra o frio artificial. Ela se moveu rapidamente para o terminal central, os dedos voando sobre o teclado mecânico. Contornou os firewalls superficiais com facilidade. O verdadeiro desafio era a cifra rotativa, uma trava matemática que mudava a cada 60 segundos. Mas Genevieve possuía memória fotográfica e recordava a cadência rítmica das teclas de Arthur e Milão. Não era uma sequência aleatória. Era baseada na sequência de Fibonacci sobreposta às datas de suas startups fracassadas anteriores. Ela digitou a string final de números. Enter. A tela piscou em verde. O livro caixa-mestre do Sindicato de Chicago estava subitamente completamente exposto. Genevieve desafivelou o pesado colar de diamantes do pescoço. Girou o pendente central, revelando um conector USB-C especializado, e o enfiou na porta do servidor. Uma barra de progresso apareceu na tela, rastejando agonizantemente em direção a 100%. 10%, 20%. Você sempre foi esperta demais para o seu próprio bem, Geneva. A voz veio das sombras perto da entrada. Era baixa, rouca, e pingava décadas de malícia. Genevieve congelou. Seu coração martelou num ritmo frenético contra suas costelas. Ela não se virou. Manteve os olhos travados na barra de progresso do download. 35%. Dominique Gallagher entrou na luz azul. Ele segurava uma pistola compacta com silenciador. O cano apontado diretamente para sua espinha. Havia contornado Lorenzo. Havia percebido a distração. Quando a vi lá embaixo, achei que o uísque estava me pregando peças. Gallagher rosnou, dando um passo lento mais perto. Você é igualzinha a ela. A mesma postura arrogante. Eu devia ter mandado meus homens queimarem aquela casa até as cinzas 20 anos atrás. Agora afaste-se do terminal. Se você me atirar, o download aciona um sistema FileSafe que incinera o servidor. Genevieve mentiu com perfeição, sua voz ecoando na sala fria. Ela se virou lentamente, encostando-se no terminal, protegendo o pendrive com o corpo. Gallagher gargalhou, um som seco e estrepitoso. Você está blefando. Você é filha de um contador se fantasiando com a família Costa. Não tem estômago para esta vida. Meu pai era contador, Genevieve disse, seus olhos escuros travando nos dele com um ódio venenoso e absoluto. Mas minha mãe era uma Maranzano. E você os massacrou, os dois, por um livro-caixa que nem sabia ler. 60%. Lorenzo Costa está usando você, Gallagher cuspiu, erguendo a arma levemente. Ele não se importa com a sua vingança. Ele só quer minhas rotas de embarque. No momento em que você entregar esse drive para ele, vai colocar uma bala na sua cabeça para eliminar a ponta solta. O senhor fundamentalmente incompreende meu arranjo com Lorenzo. Genevieve sorriu. Uma curva fria e aterrorizante de seus lábios. Ela não estava blefando sobre o FileSafe, mas também não estava esperando o download. Enquanto Gallagher dava um passo final à frente para fisicamente afastá-la da máquina, a mão de Genevieve disparou atrás de si, agarrando o pesado extintor de incêndio isolado preso ao rack do servidor. Em um movimento fluido e violento, ela girou o pesado cilindro de aço, batendo diretamente nos canos de resfriamento líquido acima da cabeça de Gallagher. O cano rompeu com um guincho ensurdecedor. Nitrogênio líquido pressurizado e gelado explodiu diretamente no rosto de Gallagher. Ele gritou, largando a arma enquanto tentava cegamente arranhar seus olhos queimando de congelamento, tropeçando de costas nos racks de servidores. Genevieve largou o cilindro, girando imediatamente de volta para o terminal. 99% concluído. Ela arrancou o colar de diamantes da porta, recolocando o fecho em seu pescoço. Através da nuvem de vapor gelado, Gallagher se recuperou mais rápido do que ela antecipara. Cego e enraivecido, ele se jogou para frente, suas mãos pesadas envolvendo sua garganta. Ele a esmagou contra o terminal, cortando seu oxigênio. Genevieve ofegou, arranhando a presa de ferro dele. Manchas negras dançavam nas bordas de sua visão. Ela alcançou desesperadamente a pistola compacta que ele havia derrubado, os dedos roçando o metal frio no chão, mas estava a centímetros de alcance. De repente, as pesadas portas de mogno da suíte explodiram para dentro. Lorenzo Costa se movia como uma força da natureza. Ele não gritou. Não hesitou. Cruzou a sala de servidores em 3 passadas monumentais, agarrando Gallagher pela parte de trás do paletó sob medida. Com um rugido gutural de fúria absoluta,
Lorenzo arrancou violentamente o homem mais velho de cima de Genevieve e o arremessou pelo aposento. Gallagher atravessou uma divisória de vidro, pousando num monte de cacos de vidro e sangue. Genevieve desabou contra o rack de servidor, ofegando violentamente por ar, apertando a garganta machucada. Lorenzo não olhou para Gallagher. Ele caiu de joelhos diante de Genevieve, suas mãos enormes enquadrando suavemente seu rosto. Seus olhos, normalmente lagos de calma calculada, estavam selvagens com um pânico protetório aterrorizante. Jane, olhe para mim, ele comandou, seu polegar traçando o maxilar dela. Você foi atingida? Ele cortou a pele. Tem o livro-caixa, ela conseguiu dizer com voz rouca, inclinando a testa contra o peito dele. O baque pesado de seu coração acelerado correspondia ao dela. Tenho tudo. Lorenzo soltou uma respiração rasgada, envolvendo os braços ao redor dela e a puxando firmemente contra si. Para o inferno com o livro-caixa. Se ele tivesse te matado, teria incendiado esta cidade inteira até os alicerces. Ele se levantou, puxando-a de pé, mantendo-a seguramente atrás de sua estrutura larga. Ele sacou a própria arma e caminhou lentamente em direção ao vidro estilhaçado onde Gallagher gemia, tentando rastejar para longe. Lorenzo mirou a arma na nuca de Gallagher. Não, Genevieve disse suavemente. Lorenzo pausou, olhando de volta para ela. Ela caminhou para frente, seu vestido de seda manchado de refrigerante de servidor e o pescoço hematomas, mas sua postura irradiando autoridade absoluta. Ela ficou de pé ao lado de Lorenzo, olhando para o homem que havia assombrado seus pesadelos desde os 12 anos de idade. A morte é rápida demais para ele, Genevieve declarou friamente. O livro-caixa já está sendo enviado para a SEC, o FBI e a Comissão de Chicago simultaneamente. Em 10 minutos, Dominique Gallagher será um rato falido e caçado. Deixe os lobos que ele esfomeou terminarem o serviço. Lorenzo a encarou, uma reverência sombria e profunda florescendo em seus olhos. Ele abaixou a arma. Estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Como desejar, Rainha do Leste, Lorenzo murmurou. Eles deixaram Gallagher sangrando no chão, saindo da sala de servidores gelada para dentro da noite calorosa e alheia. O fantasma de Genevieve Reis estava finalmente morto. E o reinado de Geneva Maranzano havia apenas começado. Saindo das sombras de seu passado, Genevieve Reis morreu para que Geneva Maranzano pudesse verdadeiramente viver. Aquele único momento acidental, atender a um Burner num dialeto esquecido, havia arrancado seu disfarce, mergulhando-a no coração violento e opulento do império criminal de Lorenzo Costa. Ainda assim, o que começou como um cativeiro aterrorizante transformou-se em uma parceria letal e inquebrantável. Lorenzo não quebrou seu espírito. Ele o armou. Juntos, desmantelaram o sindicato de Chicago, vingaram o assassinato de seu pai e assumiram o controle total da economia do submundo na costa leste. Geneva percebeu que a verdadeira tragédia nunca havia sido sua linhagem, mas os anos que ela havia passado tentando diluí-la. De pé ao lado de Lorenzo, não mais como cativa, mas como rainha reinante, ela entendeu que o poder verdadeiro exige abraçar a escuridão. O homem que certa vez ordenara a seus homens que não a deixassem sair era agora o único lar que ela jamais conheceria.